Uma pitada de nutrição a começar na Hiper FM. Bem-vindo à tua rádio, o meu nome é André Silva. Ela gostou tanto que está de volta. Temos de novo Dua Lipa aqui em Uma Pitada de Nutrição. Bom dia! Hello, good morning! Bom dia, good morning, André. How are you? Bem, olha, quem não apanhou semana passada, devem ir ver o vídeo nas nossas redes sociais. Dua Lipa is in the building, grande corte de cabelo, incrível, espetacular. Fica-te bem. Filipa, vamos continuar a falar sobre receitas saudáveis, adaptação de certos alimentos. Exatamente. Mas hoje vamos para que sítio? Vamos para que lado? Olha, então, a semana passada falámos de quais é que eram as substituições mais comuns e o que é que deveríamos ter em conta nessas mesmas substituições que tornavam ou que intitulavam uma receita mais saudável e percebemos se efetivamente isso é sempre assim ou não. E hoje vamos falar de como adaptar uma receita para a tornar mais saudável, ou seja, aqui mais a parte da confecção e não propriamente da análise da receita. Portanto, nós já falámos e eu já falei muitas vezes sobre isto, que é realmente o cozinhar em casa, fazer as receitas em casa, as coisas que nós gostamos em casa, realmente é um preditor por uma alimentação mais adequada e nutritiva e está relacionada com melhores escolhas alimentares. E nós sabemos isso, a evidência mostra-nos isso e mostra-nos também que as pessoas que têm mais skills para cozinhar, ou seja, mais aptidão, a habilidade, digamos assim, para cozinhar, conseguem realmente ter uma alimentação muito mais saudável e mais adequada às suas necessidades e também está relacionado com o maior consumo de alimentos, como é o caso, por exemplo, da fruta, dos legumes, do pescado, alimentos no fundo que nós promovemos, não é? Portanto, é importante nós sabermos cozinhá-los para os conseguirmos comer. E aqui eu acho que saber cozinhar é uma das coisas que deveríamos aprender na escola. Mas, ainda esta semana falava com uma paciente minha em relação a isso, que era realmente, ou seja, a questão de toda a gente deveria saber cozinhar. Eu acho que há duas coisas que toda a gente deveria saber fazer, que é cozinhar e nadar, porque cozinhar precisamos disso para sobreviver. Digamos, claro que hoje em dia a verdade é que isso não é verdade, não é? Basta que nós tenhamos dinheiro para conseguirmos comprar comida feita, mas é uma coisa que facilita em muito as nossas escolhas alimentares e termos uma alimentação mais saudável. E então a verdade é que irmos à procura de receitas é algo que, para quem sabe cozinhar, ou mesmo para quem não sabe, o facto das coisas estarem todas... quem está farto de cozinhar sempre as mesmas coisas. As coisas, exatamente, é uma coisa muito comum. Agora, nós realmente devemos ter algum sentido crítico e alguma literacia para que consigamos perceber, ok, esta receita é uma receita adequada, não é? O que é que a torna desadequada e de que forma é que eu consigo mudar isso? E então, no último episódio falámos sobre aqui a lista de ingredientes, mas isso é uma das coisas que devem sempre consultar, ou seja, eu diria que a primeira coisa a perceber, para se uma receita é saudável ou não, ou é adequada ou não, é primeiro a lista de ingredientes, ou seja, o que é que tem. Sim, sabes que eu por vezes vejo no TikTok, por exemplo, aquelas receitas incríveis e super cremosas, mas quando me apercebo que aquilo leva 4 ou 5 tipos de queijos diferentes, ou natas, ou que leva queijo e natas e isto e tu dizes que realmente é incrível, mas isto deve cair no estômago e faz cadrapum! Uma explosão. Então, principalmente aqui, olhar para a lista de ingredientes e lá está, como estavas a dizer, termos o sentido crítico de perceber se aqueles alimentos são ou não adequados. Procurar receitas que a lista de ingredientes tenha alimentos o mais naturais possível, ou seja, alimentos no fundo que compramos sem qualquer tipo de processamento, como é o caso, por exemplo, da fruta fresca ou até mesmo congelada ou desidratada, os vegetais na mesma também frescos ou congelados, mas aqui os vegetais na sua forma normal, a carne, o peixe, os cereais, pronto. E depois percebermos quais é que são os tipos de alimentos alimentos tendencialmente culinários, ou seja, alimentos que sofreram um processamento para que nós os consigamos usar. Por exemplo, imaginem,
É o caso, por exemplo, do azeite, ou é o caso, por exemplo, do sal, ou seja, isso houve um processamento, mas são alimentos que nós realmente precisamos para cozinhar. E depois, tentar evitar os alimentos que sejam ultraprocessados. Claro que aqui, mais uma vez, nós temos que também ter aqui algum sentido crítico, porque, por exemplo, um pão, por exemplo, é um alimento ultraprocessado, porque foi adicionado várias coisas e foram feitos vários processos até que nós tivéssemos aquele alimento final. Mas, ou seja, tentarmos procurar aqui alimentos que tenham o mínimo de processamento, ou seja, evitar, por exemplo, molhos, caldos, coisas que venham em pacote, por norma, já acabam por ter um processamento grande. O queijo, lá está, acaba por também ser uma opção, ou seja, um alimento processado, mas que se for bem escolhido até pode ser uma opção a considerar. Portanto, ter aqui algum sentido crítico nos ingredientes, e aqui, mais uma vez, remeto para o episódio da semana passada. E depois, uma coisa muito importante é percebermos de que forma é que a receita é feita, ou seja, quais os métodos culinários que a receita usa. Se é grelhado, se é frito, exatamente, se é cozido, ou se é seja, no forno. Sim. Exatamente. Por exemplo, uma das coisas que é muito importante nós percebermos é realmente qual é que é o método de confecção geral, ou seja, é um estofado, é um cozido, é um grelhado, não é? Pronto. Sabemos que realmente devemos evitar a fritura, os assados, os refogados, e que devemos privilegiar o cozido, grelhado, estofado, papelote, por exemplo. Para quê? Papelote. Cozinhar em papelote. Nunca ouviste? Papelote? Ok. Então, é quando nós metemos, por exemplo, os legumes ou a carne ou o peixe dentro de uma, por exemplo, pode ser uma folha de papel vegetal ou de alumínio, e tu fechas e aquilo cozinha em papelote com vapor. Ok, entendi. Pronto, já aprendeste. Sabia o que era, só não hoje. sabia que era por esse nome. Ok, este nome, pronto. Portanto, estes são os métodos que nós devemos privilegiar, mas muitas vezes nas receitas nós até vemos que, por exemplo, imaginemos, existem vários processos e um deles até acaba por ser, por exemplo, fritar um bife ou selar, como às vezes dizem, a carne. Ou pronto, que é o quê? Basicamente é fritar e não deixar cozinhar muito. Pronto, então lá está, nós podemos e devemos ter o sentido crítico para saber melhorar isso. Então, por exemplo, imaginem que nós vamos ver aqui uma receita que é um assado no forno. Os assados podem ser ou seja, o tipo de assado pode ser um método de confecção ok, se tivermos alguns cuidados antes, ou seja, por exemplo, se não usarmos uma quantidade muito grande de gordura, se adicionarmos um bocadinho, por exemplo, de água ou de vinho branco ou algo do género para dar ali algum molho, digamos assim, e não termos necessariamente que estar a colocar, lá está, outras adições, tipo os caldos ultraprocessados ou os caldos de quinoa, as massas de pimentão assim. Disto e não sei exatamente, sim, portanto, ou seja, esses alimentos... Beijinhos, mãe! Conseguimos realmente tornar uma receita um pouco melhor, como é o caso, por exemplo, muitas pessoas, e isto eu vejo muito em consulta, ainda fazem os estofados, que não são bem estofados, com a fritura antes. Então, por exemplo, imaginemos que vamos estofar um frango. Por exemplo, no início, fritar a cebola no azeite, depois adicionar o frango, para ele deitar um pouco da gordura dele, e só depois é que se adiciona o vinho branco, a polpa de tomate, o louro, o que for. Pronto. Sim. Tudo isto tornava-se muito mais saudável se nós não tivéssemos fritado antes. E colocando tudo em cru, o sabor não muda assim tanto, porque realmente conseguimos manter na mesma os sabores. E, mas parece que fica cozido. Não fica. Não parece. Fica cozido se meterem uma quantidade enorme de água ou de vinho branco. Portanto, temos é que saber ajustar as receitas a isso. E acaba por ser uma opção muito mais equilibrada, muito menos calórica e muito, muito mais saudável. Como, por exemplo, também é outra questão importante aqui a percebermos, nós não devemos ou devemos evitar ao máximo aquecer a gordura. Porquê? Mesmo o azeite, que é uma gordura de excelente qualidade, quando é aquecida, acaba por ter uma quantidade ou acaba por se transformar a gordura numa gordura trans, que é uma gordura com muito menos interesse nutricional. Então, acaba por ser importante
percebermos quais é que são aqui os métodos que a receita tem e de que forma é que nós os podemos realmente mudar. Quanto à lista de ingredientes, lá está. Muitas vezes, por exemplo, quando vamos à procura de receitas ou quando nos aparecem receitas, principalmente, por exemplo, dos Estados Unidos ou algo assim, em que existe um acesso, por exemplo, a caldos, molhos, de uma forma muito mais à frente, digamos assim, do que nós, ou seja, que tem essas coisas muito mais acessíveis, nós não precisamos necessariamente ir à procura disso. Nós conseguimos perfeitamente dar sabor àquela receita se usarmos ervas aromáticas e especiarias, que, no fundo, é exatamente isso que esses caldos têm para dar o sabor. Portanto, sim. Esta é uma dica que eu acabo por deixar. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é realmente tenham um sentido crítico na lista de ingredientes, percebam quais é que são as características nutricionais dos alimentos e em quantidades é que eles se encontram. Quanto aos métodos culinários, avaliem a receita antes e tentem adaptar ao máximo. Eu vou dar só aqui, para finalizar, um exemplo. Houve uma receita viral do TikTok aqui há uns tempos que era um wrap de Big Mac. Ou seja, aquele hambúrguer muito conhecido, que tem um sabor muito característico. Não tem pão, então, não tem o pão, já é uma vantagem. Não tem o pão, troca-se, ou seja, o pão de hambúrguer troca-se pelo wrap, que acaba por ser um alimento, lá está, processado, a verdade é essa, mas muitas vezes equilibrado nutricionalmente, porque aquilo é basicamente farinha, água, é quase como se fosse a massa do pão, mas num crepe. Depois tinha a carne, tudo ok? Sim. E depois tinha alface, tomate, pickles, cebola e um molho. Nós podemos tornar, por exemplo, essa receita super equilibrada se usarmos tudo menos um molho e lá está, cozinhamos a carne, grelhamos a carne, colocamos o resto por cima. Se, por exemplo, quisermos, em vez do molho do Big Mac, podemos, por exemplo, usar, lá está, um bocadinho de queijo quark ou, por exemplo, um bocadinho de queijo de barrar. Para fazer um molho, podemos meter, por exemplo, um bocadinho de tomate ou mesmo, por exemplo, ketchup, não é dramático, numa quantidade muito pequenina, para dar um bocadinho de sabor, os pickles, e acaba por ser uma opção mega equilibrada e super saborosa. E não se mudou tanta coisa, no fim de contas, não se mudou quase. tanta coisa. Episódio depois disponível em podcast, no Spotify, também no YouTube. A Filipa Custóias, a.k.a. Dua Lipa, volta para a semana. Filipa, beijinhos, adeus, boas festas. André, até para a semana e boas festas para ti e para todos.